Vou comentar sobre o cactus enxertado, a volta dos cactos enxertados. Bom, foi uma sugestão de algumas pessoas para que eu falasse um pouquinho dos cactos enxertados, né? Então, vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho do meu conhecimento com relação aos cactos enxertados e um pouquinho sobre a enxertia, né? Principalmente dessas espécies. Bom, os cactos enxertados não são uma coisa recente, né? Eu acompanhei alguns produtores na região de Jundiaí na década de 70, tá? Década de 70 até os anos de 80, tá? Esses cactos estavam na moda, né? Principalmente essas que são os enxertos coloridos, né? Vermelho, amarelo, laranja, tá? Em cima de uma outra espécie de cactácea. E depois dessa fase, digamos assim, ela deu uma sumida no mercado, né? Não deixou de existir, mas ela desapareceu nos principais comércios, né? E voltou agora com tudo, né? Principalmente devido ao grande problema que a gente teve em 2020, tá? E ela tá, digamos assim, tá entrando, né? Tá voltando no mercado, né? Com uma força muito grande. Então eu vou comentar um pouquinho dos cactos, esses cactos que são enxertados, né? E por que são feitos os enxertos, né? Eu acho interessante que todo mundo entenda o porquê disso. Tem um motivo, né? Não é somente a estrutura, né? A parte ornamental dos cactos, né? Principalmente dessas coloridas que a gente vai comentar um pouquinho, né? Mas também existe o porquê, na verdade, mais intensa, mais real, né? Dos cactos enxertados, né? Eu estou deixando algumas imagens atrás aqui, só para vocês verem, né, a beleza, né, o interessante, né, da parte ornamental desse sistema de enxertia em cactos, né? É, Principalmente, tá, para essas espécies, essas variedades de cactos, né, o que aconteceu é que nesse caso foi mutações, né? Esses cactos perderam uma quantidade muito grande de pigmento chamado clorofila e com isso elas perderam, digamos assim, a possibilidade de fazer a fotossíntese. E sem a fotossíntese ela fica praticamente desabilitado de produzir o seu próprio alimento, né? São os açúcares, né? Se não faz a fotossíntese, você tem, digamos assim, o problema, né, de produção de açúcares e a planta, infelizmente, fica impossibilitado, principalmente desses açúcares, irem para o sistema radicular e as raízes, né, utilizarem esses carboidratos, esses açúcares. Essas cactáceas, né, ficaram, digamos assim, nessa coloração, não são todas, mas algumas dessas cactáceas, hoje elas precisam, tá, estar enxertadas para sobreviver. Interessante essa situação, né? Você até consegue fazer com que ela enraize, né? Mas elas não vão para frente, ok? Então, praticamente, vamos dizer assim, que a situação do enxerto é obrigatória, né? Eu não posso dizer que podem ser considerados parasitas, né? Mas são partes de plantas que, se não estiverem, tá, enxertado em alguma outra parte de uma outra cactácea, ela pode, infelizmente, padecer, elas podem, infelizmente, morrer. A necessidade de muitas dessas variedades estar enxertado é real, isso é constatado na prática, ok? Então, além da parte ornamental, né, essa parte, principalmente fisiológica, tá? Muitas dessas têm necessidade de estar em cima de algum enxerto. E quais podem ser utilizadas como enxerto, né, que é aquela parte que fica em cima, quais as espécies que podem ser utilizadas para porta-enxerto, é conhecido também como cavalo, que é aquela parte de baixo. Vamos começar pelo porta-enxerto, né? O porta-enxerto você pode utilizar diversas cactáceas, tá certo? Eu mesmo já usei mandacaru, xique-xique, tá? Muito utilizado hoje. A pitaia, né? É o cactus pitaia e outros mais, né? São muitas, digamos assim, possibilidades de você utilizar. E muitas cactáceas podem e são utilizadas como porta-enxerto. Sendo cactos, né? Você poderia utilizar sem problema nenhum, tá certo? E no caso, né, dos enxertos, que é aquela que vai na parte do topo, né? Ou chamado cavaleiro também, elas são, na verdade, digamos assim, mais ornamental. Tá? Então são essas espécies de colorações amarela, laranja, avermelhada, arroxeada, né? Tem algumas até de coloração mais negra, tá? São variedades que estão entrando no mercado. Também, né, é comum você ver hoje, né, o pessoal fazer um enxerto, tá, com os cactos bola, né? Todos os cactos que têm o formato de bola,
ok? O pessoal tem utilizado também, né, como porta-enxerto, tá? Que vocês podem estar vendo, como vocês podem observar algumas aqui, né? Então, esse tem mais, na verdade, a função, digamos assim, ornamental, né? De enfeite, né? De uma estrutura diferenciada, para você ter, por exemplo, na sua coleção de plantas em casa. Você pode, né, efetivamente fazer várias, digamos assim, junções de cactáceas diferentes, né? E pode produzir artes, inclusive, com esse tipo de metodologia. Professor, e o cultivo dessas cactáceas, dessas plantas enxertadas, é muito complicado? Não, não é, né? São tranquilíssimas de ser cultivadas, né? Mas algumas, digamos assim, porta-enxertos, né? Ou os cavaleiros, né? Elas são cultivadas em condições não de sol pleno, tá? Então, condições de ambiente, digamos assim, com um pouco mais de sombra, tá? Isso tem que ser tomado cuidado, porque senão você pode, né, ter problemas até com queima, tá? Dos enxertos, né? Que são os cavaleiros, tá certo? Então, como são várias espécies, né? Você precisa perguntar para a pessoa que está te vendendo, né, essas plantas, se são plantas mais para sombra ou se são plantas, tá, de sol pleno, ok? Muitas dessas cactáceas, né, dessas colorações mais, vamos falar, vivas, né, elas preferem um ambiente, digamos assim, mais para sombreado, né? Não estou dizendo que seja um ambiente muito escuro. Eu tenho alguns vídeos que eu falo, tá, de sombreamento, tá? Inclusive eu falo de iluminação e até de aferição, tá? A medição da luminosidade do ambiente, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Bom, o substrato tem que ser o substrato mais poroso possível, tá? E aqui a gente recomenda não utilizar muito substrato que retenha muita água, tá? Ou se você fizer uma mistura com isso, tá? Com esses tipos de material, vocês colocam numa porcentagem bem pequena, porque cactáceas, né, normalmente elas não suportam, principalmente em ambiente muito úmido, né, a gente chama de encharcamento. Isso pode fazer com que as suas plantas acabem tendo a raiz morta, né, pelo apodrecimento, tá, por falta da porosidade, por falta do ar, ok? A adubação, tá, vocês precisam dosar uma adubação menor, tá? Principalmente na quantidade de nitrogênio, tá? Nitrogênio sempre numa pequena quantidade. Esses adubos orgânicos, né, vocês podem utilizar sem problema nenhum, mas não exagere, tá certo? No caso do bocacha, a gente sempre recomenda uma aplicação a cada 2, 3, 4 meses. É bem suficiente para o cultivo, ok? Bom, com relação a pragas, né? Infelizmente tem pragas também, né? Principalmente, tá, eu posso citar aqui algumas, né, mas talvez uma das principais seria a cochonilha, né, tanto da carapaça como a cochonilha algodão, que o pessoal conhece, pode afetar, né, tanto a parte aérea e no caso da raiz também a cochonilha de raiz pode afetar os seus cactos. Então, no caso do substrato, né, e no caso das doenças e pragas, eu sempre recomendo a esterilização do substrato, ok? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho também, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Bom, e por fim, né, como fazer, né, como a gente pode, na verdade, fazer o enxertir desses cactos, né, tanto essas coloridas, né, como essa parte dos porta-enxerto. Você precisa principalmente ter as plantas, né, tanto a parte dos cactos porta-enxerto, né, como a parte dos enxertos, tá certo? Então, primeira coisa seria isso, né? Segunda coisa, rapidamente, né, seria um estilete ou uma canivete muito afiada, né, ok? E para você fazer o corte das junções. E em terceiro, né, a junção, simplesmente você tem que fazer com que você precisa, tá, ter condições em que o enxerto e o porta-enxerto fiquem unidos. Os produtores usam a fita durex, né, para prender, tá, a parte do enxerto com o porta-enxerto. Alguns produtores, né, não sei se todos fazem ainda, colocam inclusive um alfinete para que essas duas partes fiquem praticamente unidas nessa fase, tá, da cicatrização. Eu irei fazer um vídeo futuro sobre isso, tá, e postarei aqui nesse canal, tá. Esse vídeo eu quis passar mais informações gerais sobre informações gerais sobre o cactus enxertado. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, compartilhe esse vídeo que ajuda bastante, tá, o nosso trabalho aqui. Conto com vocês.